Olá, eu sou a Ana da Chara Crochê Baiana e hoje venho-vos ensinar a fazer o poncho pipoca. É uma peça super simples, basicamente é um retângulo dobrado ao meio em que o picô tem o ponto pipoca. Mede sensivelmente 1,20 m por 44 centímetros e utilizei um fio de algodão relativamente grosso, o que fez com que a peça ganhasse alguma textura e que crescesse mais rapidamente porque utilizei uma agulha mais grossa. Mas podem utilizar outro tipo de fios, ou mais finos, ou lã, podem fazer um poncho de inverno, têm é que adaptar as agulhas de crochê ao fio utilizado. Vamos então começar com toda a explicação, mas antes disso, e caso gostem do meu trabalho, gostaria de vos pedir para colocarem o vosso like e subscreverem o meu canal para terem acesso a todas as novidades. Para fazer o poncho pipoca, utilizei 5 novelos do fio Sunrise da Rosários 4. É um fio grosso, 100% algodão orgânico. Cada novelo tem 100 gramas e 150 metros. Escolhi a cor 29. Para além do fio, utilizei duas agulhas de crochê, uma número 6 para fazer todo o corpo do poncho e uma número 5 para cozer e fazer o picô. Para além disso, utilizei alguns marcadores, uma agulha de tapeçaria para rematar as pontas, fita métrica e uma tesoura. De uma forma breve, vou-vos ensinar a fazer o ponto do poncho pipoca. Embaixo tem a legenda e a indicação que os pontos iniciais devem ser múltiplos de 2 mais 1 e em cima tem o esquema propriamente dito. Então, os pontos iniciais do poncho pipoca são correntinhas e começamos com múltiplos de 2 mais 1. Portanto, depois subimos a fila com uma correntinha e um ponto baixo. E vamos fazer pontos baixos ao longo de toda a fila, ou seja, por cima de cada correntinha colocamos um ponto baixo. Viramos o trabalho e vamos para a fila 2. Subimos com um ponto baixo e duas correntinhas, saltamos um ponto baixo da fila anterior e no próximo vamos fazer dois pontos altos no mesmo buraco de ponto. Saltamos um ponto baixo, dois pontos altos no mesmo buraco de ponto. E continuamos assim até ao final desta fila, sendo que o último ponto será na berma um ponto alto. Viramos o trabalho e subimos a fila com um ponto baixo e uma correntinha. E vamos fazer pontos baixos ao longo de toda a fila. Começamos por fazer o primeiro ponto baixo logo no primeiro espaço, o segundo no espaço do ponto do V da fila anterior e continuamos assim até ao final da fila. Viramos o trabalho e vamos para a quarta fila, que será igual à segunda. Subimos com um ponto baixo, duas correntinhas, depois saltamos um ponto baixo da fila anterior e vamos fazer dois pontos altos sobre o ponto baixo seguinte. Continuamos assim até ao final da fila e acabamos com um ponto alto na berma. Viramos o trabalho e vamos para a quinta fila. A quinta fila será idêntica à terceira. Subimos com um ponto baixo e uma correntinha e vamos fazendo pontos baixos ao longo de toda a fila, sendo que o primeiro ponto baixo será logo no primeiro espaço. E o poncho pipoca tem este ponto, é sempre o mesmo ponto. Eu vou-vos dar aqui um tamanho único, que serão 59 correntinhas iniciais, mas caso queiram fazer com outra medida, podem fazer desde que sigam a regra dos múltiplos de 2 mais 1. Podem querer fazer um poncho para uma criança. E é sempre a mesma coisa. Gostaria também de salientar que no final de todas as filas feitas, o poncho deve acabar com uma fila de pontos baixos. Com a agulha número 6, começo por fazer 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu começo por fazer 11 correntinhas porque estou a fazer uma amostra. Vocês começam com 59. Fazemos mais uma correntinha, saltamos esta correntinha do meio e vamos aqui à 11ª e vamos fazer um ponto baixo. Depois vamos fazer um ponto baixo na correntinha seguinte. E continuamos assim até ao final da fila, eu até ter 11 pontos baixos e vocês 59. Cheguei então aqui ao final da fila, vou virar o trabalho e vou fazer logo no primeiro buraco de ponto, um ponto baixo,
e uma, duas correntinhas e vou fazer 2 pontos altos saltando um buraco de ponto. Laço o fio na agulha, salto aqui o primeiro buraco de ponto e no próximo vou fazer um ponto alto, lacei o fio na agulha, coloquei a agulha no buraco de ponto, fiquei com 3 alcinhas que vou tirar em 2 vezes. Novamente laço o fio na agulha, coloco a agulha no mesmo buraco de ponto, fico com 3 alcinhas que tirei 2 vezes. E tenho então os primeiros 2 pontos altos feitos. Depois laço novamente o fio na agulha, vou saltar um buraco de ponto, o próximo, e vou para o outro. E então, no seguinte, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Novamente, salto um buraco de ponto, vou para o próximo. E continuo assim até ao final da fila, sendo que os últimos pontos será saltar um buraco de ponto e mesmo na berma fazer um ponto alto sozinho. Fila concluída, vamos virar o trabalho e vamos começar por fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha. E vamos fazer o primeiro ponto baixo mesmo aqui no primeiro espaço antes do V. Então temos um ponto baixo e vamos fazer o segundo ponto baixo aqui no ponto do V. Não é dentro do V, é no ponto do V, aqui neste buraco de ponto. Depois vamos ao próximo ponto baixo, é no espaço. O próximo é no buraco de ponto do V, no espaço, no buraco de ponto do V e continuam assim até ao final da fila. Sendo que no fim da fila tem que fazer um ponto baixo aqui no espaço e outro mesmo na berma. Cheguei então aqui ao final da fila, certifiquem-se que têm os pontos todos, viram o trabalho e vão fazer um ponto baixo e uma, duas correntinhas. E vamos fazer um ponto alto sobre aqui este buraco de ponto do V. Então, laçamos o fio na agulha, colocamos a agulha aqui no espaço, no buraco de ponto do V, ficamos com 3 alcinhas, tiramos em 2 vezes. E vamos agora fazer o outro ponto alto no mesmo buraco de ponto. Depois, laçamos o fio na agulha novamente e vamos para o próximo V. Não é dentro do V, será no buraco de ponto aqui do ponto baixo da fila anterior, portanto, aqui neste buraco de ponto. Fazemos mais 2 pontos altos e continuamos assim até ao final da fila, sendo que os últimos pontos serão aqui 2 pontos altos no buraco de ponto por cima do V e um ponto alto mesmo na berma. Cheguei então aqui ao final da fila, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou fazer o segundo ponto baixo mesmo aqui neste espaço antes do V. Depois vou fazer um ponto baixo aqui no buraco de ponto do V sobre o V, um ponto baixo no espaço, um ponto baixo sobre o V, um ponto baixo no espaço, um ponto baixo sobre o V e continuam assim até ao final da fila, sendo que o último ponto vai ser um ponto baixo na berma, mesmo aqui na berma. E o ponto do poncho pipoca é este, não tem grandes variações. Continuam sempre assim, já sabem que no final devem acabar com uma fila de pontos baixos e devem continuar até terem 1,20 m de altura. Cheguei então aqui ao final da minha fila do poncho real, à última fila. Portanto, tem 1,20 m por 44 centímetros, mais ou menos. E dobrei o meu retângulo, deste lado tem a parte dobrada, vou acertando aqui buraco com buraco para bater certo. Tenho aqui a parte dobrada e tenho aqui a parte aberta deste lado. Então, sensivelmente vou deixar para o decote sem cozer 38 centímetros e vou cozer só aqui 22 centímetros. E esta parte aqui lateral fica aberta. Vamos então cozer aqui os 22 centímetros. Temos que acertar aqui
estes buracos para bater certo de fora para dentro e vamos cozer o poncho do lado do avesso, embora o poncho não tenha lado direito ou do avesso, porque é feito com carreiras de ida e volta. No entanto, na minha opinião, o avesso é sempre aquele que tem mais relevo, neste caso é deste lado. E para mim este é o lado do direito, mas é um pouco indiferente, porque são carreiras de ida e volta. Então como é que vamos fazer? Eu acabei a fila aqui deste lado, eu gosto de cozer também com uma agulha mais fina, mas é indiferente, podem cozer com a mesma agulha ou com uma mais fina, como preferirem. Então colocam a agulha aqui mesmo na quina deste ponto e vão puxar este fio aqui para este lado para dar mais jeito para cozer. E o que é que vão fazer? Vão acertar aqui os buracos para cozer. Então vamos colocar aqui a agulha neste espaço, apanhando aqui as duas partes, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Vamos fazer novamente e vamos fazer pontos baixos, em cada buraco fazemos dois, até ao sítio onde queremos cozer. No final fazemos um ponto baixíssimo e puxamos o fio. Já cortei aqui o fio, fiz o último ponto baixo, aqui o segundo deste espaço, vou fazer um ponto baixíssimo e vou puxar o fio. E depois posso rematar este fio do lado do avesso. E do lado do direito o poncho fica cozido desta forma. Pontas rematadas do lado do avesso, rematei a ponta aqui da costura e a ponta inicial do poncho. Temos aqui a dobra do poncho, temos aqui o decote, temos aqui a costura e a parte lateral. E o que é que vamos fazer? Vamos fazer o picô aqui, vamos começar por fazer o picô aqui na parte de baixo do poncho. Então, vamos começar aqui por uma destas pontas, aqui estas esquinas, e vamos fazer à volta do poncho, na parte de baixo, o ponto pipoca. Vou utilizar então aqui a agulha número 5, foi a mesma agulha que eu utilizei para cozer, e vou fazer o picô do lado do direito. Coloco então a agulha aqui na quina, puxo o fio e vou começar por fazer uma, duas, três correntinhas, laço o fio na agulha, coloco a agulha aqui mesmo na quina, no buraco de ponto, fico com 3 alcinhas que tirem 2 vezes. As 3 primeiras correntinhas contam como um ponto alto, portanto é como se tivéssemos 2 pontos altos. Depois vou fazer outro ponto alto no mesmo buraco de ponto e outro e outro. No final fico com 5 pontos altos. Retiro a agulha aqui, retiro a agulha do fio, vou aqui à terceira correntinha inicial, puxo, depois vou com a agulha à última, puxo o fio e faço aqui uma correntinha e fico aqui com a primeira pipoca. Depois vou aqui nesta fila nós temos os quadrados e temos aqui uma parte preenchida. Então vou aqui a esta parte preenchida e vou fazer um ponto baixíssimo. Depois salto aqui para este espaço, para o espaço seguinte, e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Retiro a agulha aqui desta argolinha, coloco a agulha aqui neste primeiro ponto, depois vou buscar aqui esta última argolinha, puxo, faço uma correntinha e tenho então aqui a segunda pipoca. Depois vou aqui para este espaço preenchido e vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer outra pipoca. Um ponto alto, 2, 3, 4 e 5.
alargo aqui esta alcinha, vou ao primeiro ponto, puxo aqui esta última alcinha, faço uma correntinha e tenho então a terceira pipoca. O que é que vamos fazer? Vamos continuar sempre desta forma até aqui ao final da parte baixa, até aqui à outra quina. Cheguei então aqui ao final da fila da parte de baixo aqui do poncho e o último ponto de pipoca filo aqui neste quadrado. Então, fiz 4 pontos altos aqui no quadrado e o quinto ponto alto fiz mesmo na quina, para que o ponto de pipoca fique aqui na quina como ficou do outro lado. A partir daqui sigo a fazer pontos baixos até ao outro lado. Já sabem, deste lado tem uma fila de pontos baixos, que foi a última fila, do outro lado tem a fila das correntinhas. Portanto, o objetivo é fazer uma fila de pontos baixos de um lado ao outro. Fila lateral de pontos baixos terminada, falta rematar o fio e vamos fazer aqui o picô do decote. Continuo com a agulha número 5 e vou fazer aqui uma fila de pontos baixos. Vou começar aqui no sítio onde terminei a costura do decote, temos aqui o decote, e vou aqui a um destes quadrados, de um lado ou do outro, e vou puxar o fio. Depois vou começar por uma correntinha e um ponto baixo. Depois um ponto baixo. No quadrado a seguir, no espaço a seguir, vou fazer 3 pontos baixos. No próximo vou fazer 2. E continuo sempre assim. 3, 2, 3, 2. Isto para que o decote nem fique muito folgado, nem fique muito justo. Continuo assim até ao final da fila. Decote terminado, pontas rematadas do lado do avesso, projeto concluído. Espero que tenham gostado de toda a explicação. Muito obrigada, até breve. Adeus!